Vou começar com a pergunta. Você acredita em milagres? Essa é uma pergunta que eu acho que é a inicial, o pontapé inicial, para começar um pouco essa história. Esse meu testemunho, esse primeiro testemunho, ele foi aconteceu dia 21 de novembro de 2016. Acordei de madrugada com fortes dores abdominais e já sem conseguir respirar direito, porque realmente era uma dor muito forte. E aí, como no bairro onde eu morava, de pronto atendimento, só tinha uma UPA, então eu fui diretamente para a UPA. Então até uma fotinha lá na UPA. E na ocasião eu tomei um remédio para a dor, né, um remédio mais forte que tinha na unidade. Eles deram um remédio realmente muito forte, porque eu estava sentindo muita dor, que eu não conseguia ficar sentada direito, enfim, doía de todas as formas. E aí eu tomei essa medicação e segui para um hospital particular, aqui de Fortaleza. E nesse trajeto eu senti náuseas e tive que parar, porque eu tive um quadro, né? Eu vomitei sangue. Já fiquei meio confusa, porque eu, enfim, senti uma dor forte e estava vomitando sangue, então eu fiquei preocupada. E aí fui para o pronto atendimento desse hospital, um hospital de referência aqui na capital. E fiz exames de sangue, fiz endoscopia, porque eu havia vomitado sangue. E aí a médica, na ocasião que me atendeu, disse que eu estava com infecção intestinal. Passou toda uma medicação e mandou eu ir para casa. E aí eu fui na farmácia, comprei a medicação e assim iniciei. Isso foi uma segunda-feira. E aí na terça eu acordei ainda com muita dor, enfim. E a minha barriga começou a ficar muito inchada. E eu achei estranho aquilo, porque eu nunca tinha sentido uma infecção intestinal assim. A minha barriga realmente estava inchando. E eu me lembro que nesse dia, à noite, uma amiga minha me visitou e ela olhou para mim e disse: isso não é infecção intestinal, isso deve ser outra coisa. E aí, na madrugada de terça para quarta, que foi exatamente no dia 23, eu não consegui dormir de dor. E aí, de madrugada, mais ou menos umas 4h30 da manhã, eu fui para um outro hospital aqui em Fortaleza, para um médico que ele é bem conceituado, um senhor que ele é clínico geral e ele atende nesse hospital na emergência. E aí ele realmente olhou os meus exames e disse: de fato, parece um quadro, né, de vírus, um quadro viral. Só que aí quando ele fez o exame clínico, né, que ele tocou a minha barriga, ele suspeitou que eu estava com apendicite. E aí passou uma tomografia, já entrou em contato com o cirurgião que estava de plantão. E aí, enquanto eu estava na sala esperando essa tomografia, eu não conseguia ficar sentada, nem deitada, e em pé, era uma dor muito forte. E naquele momento, o cirurgião de plantão foi até onde eu estava e ele perguntou: você é a Rosana? Eu falei: sim, sou eu. Ele falou: eu sou o cirurgião de plantão e o médico que lhe atendeu me passou sobre o seu caso e a gente vai fazer o exame, vou pedir urgência para que a gente possa ver qual é o seu quadro e, se preciso for, a gente fazer alguma cirurgia de emergência. E assim ele fez. Eu fiz o exame, né? E quando eles fizeram o exame e aí eles viram, eu me lembro que esse médico que me atendeu, ele não me disse no momento isso, mas ele disse que quando viu as imagens, ele disse que na hora que ele olhou, ele falou: é catastrófico tudo isso. E ele disse que quando olhou a imagem, ele achava que metade do meu intestino tinha necrosado. E aí ele viu que eu estava com uma trombose na veia porta, que é a veia que irriga o nosso fígado. Então, de prontidão, eu já fui fazer todos os exames pré-operatórios. E aí ele iria fazer uma laparoscopia exploratória para verificar o que é que podia ser feito naquele caso. E assim foi feito, né? Eu me internei naquele dia, à tarde eu fiz uma laparoscopia. E aí, quando eu acordei, eu me lembro muito, assim, dessa cena. Ela realmente foi bem chocante para mim. Eu nunca tinha passado por nada parecido. Eu acordei com acesso no pescoço, né, para medicação. Acordei com sonda no nariz, que passava pela garganta e até o estômago. Acordei também com sonda na urina, enfim. E aí, de lá, eu fui para a UTI, direto. Passei 2 dias na UTI. E nesse tempo eles tiveram que fazer vários exames de sangue para investigar o porquê, o que tinha ocasionado essa trombose na veia porta. E aí foi necessário fazer uma série de exames, inclusive alguns deles nem estavam no rol da ANS, eu tive que pagar por ser exames específicos, né, no sangue, para entender por que com 29 anos eu estava tendo uma trombose
na veia porta, que é uma trombose realmente rara nessa idade. E aí eu fiz vários exames e um desses exames deu o diagnóstico que eu tinha uma doença chamada mutação do gene da protombina, que é uma doença genética no sangue. O que foi preciso, desde então que eu começasse a fazer tratamento usando anticoagulantes, porque essa doença ela pode causar uma trombose em qualquer veia do corpo. Então, foi esse o diagnóstico do porquê eu tive a trombose. E aí, o que o médico disse que pode ter ocasionado na época essa trombose foi o uso de anticoncepcionais. Existe um estudo clínico, né, alguns estudos que falam que alguns tipos de anticoncepcionais, eles podem sim causar tromboses. Né? Mas não tinha como tu saber porque... Não tinha. Tu não sabia da existência da doença, então tu vivia normal. Normal. Tentando fazer tudo, né, normal, né? Exatamente, não tinha nenhum quadro clínico diferente. Que poderia tomar algum medicamento ou não, né? Não, entendi. Não. Então, assim, aí como tive esse diagnóstico, eu tive que, desde então, faço uso de anticoagulante, que é justamente um remédio que ele, no popular, afina o sangue, para que eu não tenha mais algum tipo de trombose, né? Enfim. E aí eu passei 11 dias internada. E nesse momento dessa internação, como foi meu primeiro momento, digamos assim, meu primeiro contato com esse clima de hospital, de quase morte, de cirurgia, enfim, aquilo foi muito confuso na minha fé. Cristã, minha família toda cristã, eu aceitei a Cristo, eu tinha 11 anos de idade. E naquele momento eu me questionei muito. Digamos, popularmente eu murmurei. Não falando para as pessoas que me visitavam, minha família, meus amigos, mas internamente eu questionei muito a Deus o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Se eu era uma pessoa que vivia na igreja, que fazia a obra, que era uma boa pessoa, então eu me questionava muito por quê. E além disso, nesses 11 dias internado, eu me sentia vazia, como se eu não sentisse o Espírito Santo perto de mim, sabe? Eu costumo lembrar que eu acho que é aquela sensação de quando o aluno, o professor passa a prova, ele passou já o conteúdo e ele tem que ficar de fato em silêncio e o aluno tem que fazer a prova sozinho. Era como eu me sentia. Uma aluna tendo que passar por uma prova muito difícil e sozinha. E eu me lembro que no sábado eu orei, né, após esses 11 dias, e eu disse a Deus que se eu saísse do hospital, se eu recebesse alta no domingo, eu iria para a igreja. E assim aconteceu. No domingo de manhã eu recebi alta, fui para casa depois de 11 dias internada. E no domingo mesmo eu fui para a igreja. E eu me lembro que foi um culto assim que eu estava com muita sede de ouvir Deus, de sentir Deus, sabe? E Deus falou comigo, tipo, em todo o culto, desde da oração inicial até o final. Assim, eu chorei muito e eu senti muito o Espírito Santo, sabe? É como se fosse um reencontro com Ele. E aí, eu me lembro que nesse dia em específico, desse culto, todo mundo já estava em pé na oração final, né? E eu estava sentada, recém-operada e tudo, e eu continuava pedindo a Deus para que Ele continuasse falando comigo. Porque eu queria mais, sabe? Eu já tinha sentido muito durante todo o culto, mas eu precisava de mais. E aí eu me lembro que, na ocasião, uma irmã colocou a mão na minha cabeça e ela começou a falar coisas que só eu sabia. Orações que eu fiz em silêncio naquele hospital, sabe? Assim, questionamentos que eu fazia a Deus e ninguém sabia ao meu redor. Eu não ficava falando para ninguém, eu só orava em pensamento. E ela falou exatamente tudo o que só eu e Deus sabíamos. E Deus a usou para falar a seguinte frase: ainda não é o fim, esse é só o começo. Eu te darei marcas. E quando ela disse isso, eu me lembro que eu fiquei, tipo, como assim? Eu fiquei apavorada em pensar que eu poderia passar por algo parecido com aquele sofrimento que eu havia acabado de passar. Mas eu não entendia. Hoje talvez eu consiga entender alguma coisa ainda, né? Mas eu só ouvi, aceitei e coloquei isso no meu coração. Sim, eu me lembro que depois de tudo que aconteceu, eu fui no médico
que fez a cirurgia. E lá no hospital que eu fiquei internada, eu me lembro que os médicos me chamavam de milagre. Por isso que no início, né, eu perguntei, você acredita em milagre? Porque a gente lê muito na palavra sobre tudo que Cristo fez, né? Sobre, na verdade, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala muito de milagres. Milagres físicos, milagres biológicos, milagres. E às vezes a gente pensa que esses milagres eles só acontecem no passado. Às vezes a gente acaba não acreditando que eles continuam acontecendo nos dias de hoje. Por isso que eu tive essa pergunta. Você acredita em milagres? Para quem está assistindo o nosso vídeo, se essa pessoa acredita ou não em milagres. De repente ela já viveu algum milagre, ou ela nunca viveu, ou ela não crê nisso. Então, essa história, na verdade, essa primeira marca, porque tem mais, como ele disse que faria, essa primeira marca, ela fez eu entender que aquele Cristo que eu lia, que curava, ele continua sendo o mesmo. Embora fisicamente ele não esteja aqui, onde nós possamos clamar por ele, e tocar nele, e conversar com ele, e ele perguntar o que a gente deseja, e a gente falar que deseja determinada cura, ele ainda está conosco, ele nos ouve. Embora que a gente não o veja, mas ele está ao nosso lado. E ele continua fazendo milagres. Então, assim como eu fiquei conhecida dentro de um hospital, onde tem pessoas que estudam a ciência pura, médicos que entendem sobre questão farmacêutica, sobre o poder dos medicamentos, sobre a biologia, sobre a formação da anatomia humana, mas que eles entendem que existem certas coisas que a medicina não vai explicar. É tanto que o médico que falou que era catastrófico, e ele disse que quando olhou a imagem do meu estômago, de todo o meu intestino, ele disse que tinha certeza que tinha necrosado. Mas aí quando ele falou que quando fez a laparoscopia e viu que estava tudo vermelhinho, ele ficou sem entender. Como assim? Eu estava há 3 dias com o meu intestino, o meu fígado sem irrigação e mesmo assim eles não necrosaram. Então eu só posso dizer que foi Deus. E todos os médicos que estavam envolvidos, né? Eu não citei nomes aqui, mas eu lembro o nome de cada um deles que me trataram muito bem. E lembrando que no primeiro hospital que eu fui, um hospital de referência aqui em Fortaleza, eu tive diagnóstico errado. Então, eu poderia também hoje ser uma estatística de um erro médico, né? Porque, de fato, as pessoas erram, né? Não existe um super médico, uma super pessoa. Mas, mesmo a medicina tendo, naquele primeiro momento, falhado, Deus estava comigo. E Ele que fez tudo isso. Então, para quem não acredita em milagres, essa mensagem é para que essas pessoas possam acreditar que, independente do diagnóstico, independente da circunstância que elas estejam atravessando, que elas possam crer que Deus continua sendo o mesmo e que Ele faz milagres. E que Ele age muitas vezes, mesmo quando Ele está em silêncio e a gente acha que está sozinho. Mas Ele continua agindo.